Meu nome é Cristiane, eu sou fonoaudióloga aqui na Audiopróteses e hoje estamos aqui para conversar com a dentista Grazi, que veio conversar com a gente sobre o atendimento odontológico em crianças atípicas. Isso. Grazi, antes de qualquer coisa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui tendo essa conversa conosco. Se apresente para nós. Obrigada a você, Cris. Fiquei bem contente com o convite. Então, eu sou a Graziele Warner Montebeller. Eu sou formada há 18 anos. Minha especialidade é implantodontia e cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E atuo com pacientes especiais também há bastante anos. Você me contava antes que você trabalhou na APAI? Isso, trabalhei na APAI por 5 anos. E Grazi, qual que é a diferença, assim, o que muda, né, no atendimento odontológico para as crianças atípicas? Isso, quando a gente fala de crianças, independente delas serem atípicas ou não, o atendimento ele já é mais diferenciado, né? E quando nós pegamos as crianças atípicas, o que muda no atendimento é a forma que a gente vai conduzir esse procedimento, né? Então isso vai desde o ambiente do consultório, né? Quanto a parte de ruídos, a parte de cheiros, a parte de luz. Então, cada paciente eu preciso adaptar isso, porque não são todos iguais. O que incomoda para um, não incomoda para o outro. A parte da duração do procedimento também, né? Quanto eu vou demorar com aquele paciente. Então, tudo isso é o que muda numa criança atípica. E quais são os principais desafios que você tem, assim, com essas crianças? O que eu vejo, assim, um dos maiores desafios que eu enfrento é a ansiedade. Mas não só da criança, é da criança e dos pais. Porque os pais, eles já chegam no consultório ansiosos, né? E eles ficam com aquele medo, com aquele receio de como vai ser o atendimento. Ai, o meu filho vai deixar fazer, né? A dentista vai conseguir fazer esse procedimento, ele vai chorar muito, eu vou precisar segurar. Então eles geram uma ansiedade muitas vezes maior do que a própria criança. Então isso dificulta bastante. Então quando eu consigo trazer esses pais para o meu lado, eu consigo que o meu tratamento seja melhor. Eu consigo conduzir melhor o tratamento. Então acaba que a criança, por mais que a gente pense, não, ele não entende muito, ele não sente, mas ele entende tudo. Ele vê pelo olhar do pai, ele sente pela fala do pai, ele sente pelo tom de voz. Então isso acaba que dificulta um pouco, né? E como são diferentes tipos de crianças, né? Diferentes perfis, eu preciso adaptar cada criança a sua particularidade. Então é um jogo, né? O profissional ele tem que ter bastante sensibilidade e jogo de cintura para cada particularidade que a gente encontra, né? Porque o que eu uso em um, às vezes o som que incomoda um não incomoda o outro. Às vezes a luz que incomoda um para o outro é normal. Então quando eu consigo trazer a família comigo, eles deixam de ser um espectador e eles passam a fazer parte da minha equipe, eles passam a me ajudar. E aí eu consigo trabalhar com tranquilidade e deixar a criança tranquila também. E afunilando só um pouquinho a nossa conversa para as crianças com TEA, né, o autismo. Eles sempre têm dificuldades para ir ao dentista? Alguns não. Depende do nível do autismo. Eu tenho crianças autistas que elas sentam e eu consigo fazer o tratamento tranquila. Né? Eu uso o abafador, né, do som, então eles usam os fones tranquilo. Dependendo do grau. Quando é um pouquinho mais acentuado, é mais complicado. Mas eu não posso dizer que todas as crianças autistas têm medo de ir ao dentista. Não. A grande maioria tem, mas existe uma boa parcela que a gente trabalha tranquilo com eles. Com certeza esse teu trabalho de ter esse olhar, de ter esse respeito com a criança é o que faz a diferença também, né? De entender as dificuldades, a necessidade de cada um, né? E respeitar o tempo deles. Porque o tempo deles não é o nosso tempo, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade também. Às vezes tu tá atendendo e você precisa parar. E tá tudo bem. Porque eles não estão bem o tempo todo. E nós também não estamos, né? Então a gente tem que saber até onde a gente vai. E tudo em prol a ele, né? Ao bem-estar dele. Para quê? Para que eu consiga concluir o meu tratamento. Não importa se eu vou demorar 1, 2, 3 sessões. Importa que eu consiga concluir. Assim a família também
ela se sente segura. E ela vê que essa criança vai ser atendida e vai ser resolvido o problema, né? Sim. E como que você ajuda a reduzir a ansiedade que essa criança traz? Então, com o passar do tempo e a experiência, o que eu consegui observar e o que eu tive melhores resultados? Tendo uma conversa primeiro com a família, sem eu conhecer a criança. Somente com quem cuida e com quem a criança convive. Por quê? Porque eu preciso saber como é a rotina dessa criança, né? Quais são os hábitos dela, o que frustra ela, o que dá medo nela, o que acalma ela. Porque aí quando eu recebo ela, eu procuro ao máximo ter o meu consultório adaptado para deixar ela tranquila. Se eu sei que um ruído vai incomodar, um som vai incomodar, eu não vou colocar uma música. Se eu sei que a luz atrapalha, né, vai fazer uma crise, eu vou diminuir a tonalidade. Então, eu conhecendo a particularidade dela, eu consigo fazer com que o meu atendimento seja melhor. Então, por isso que eu prefiro sempre conversar antes da criança, eu ter esse contato com os pais. Porque aí, quando eles me abrem a rotina dela, eles me facilitam o meu atendimento. E eles passam a ter uma segurança. Porque eu consigo explicar para eles, vai ser feito isso, dessa forma. Aí eu consigo mostrar tanto para eles, né? Depois quando eu tenho a criança, para a criança, os instrumentos. Então eles acabam gerando um vínculo. Sim. E quando a gente tem esse vínculo, a ansiedade diminui, né? Deixa de ser o novo. Sim. Você já vai mais seguro, né? De repente mais ansiedade dos pais do que da própria criança. Geralmente é mais dos pais. Eles já vêm com o medo, né? Medo. E o medo é normal. E essas adaptações que você faz no consultório, você foi construindo aos poucos? Aos poucos. O que não funcionava, eu ia mudando. E foi tudo uma construção aos poucos. E o que ia dando certo, como eu falei, às vezes o que dá certo para um não dá para o outro, né? Mas a gente vai adaptando e vai fazendo acontecer de forma que a gente consiga concluir o tratamento, né? Sim. E a comunicação com a criança influencia no teu tratamento? Influencia bastante. Tanto com a criança como com os pais também. Porque eu preciso que eles se sintam seguros para transmitir essa segurança para os filhos, para eu conseguir realizar, né, esse tratamento. Então já é os pais que te trazem essa diferença que a criança tem, que faz com que você perceba. Isso, a particularidade da criança eles me trazem. E eu tento adaptar isso para que seja a melhor possível para a criança. E o uso da rotina, previsibilidade, explicação, você vê que ajuda no teu tratamento também? Ajuda também. E até quando eu estou atendendo, né, que eu vou atender várias vezes a mesma criança, eu já procuro também manter a mesma rotina quando ele chega no consultório. Porque isso eu vejo que dá bastante resultado. Porque aí ele não vai esperar o novo, ele sabe, não, vai ser assim, eu vou sentar, ela vai passar, né, o ar na mão, vou sentir o ar, vou sentir a água. Eu já procuro fazer sempre as mesmas etapas, para não fugir daquilo, porque o imprevisível gera uma ansiedade, né? Então, se eles já sabem mais ou menos como vai funcionar, eles acabam ficando tranquilos. Sim. E os pais também. E nesse momento, os pais, você prefere que eles fiquem na sala ou que eles saiam da sala? Geralmente eles ficam, mas tem crianças que eles pediram para esperar fora. Tipo, nas primeiras consultas, não. Mas depois, a mãe pode esperar. Até quando aconteceu, eu levei um susto, assim, né? Tanto eu quanto a mãe. Sim. Porque, tipo, a gente viu que a criança teve uma autonomia e ela teve uma confiança. Sim. E aquilo foi muito gratificante. Porque as primeiras vezes não queria sentar e a mãe do lado e com a mãozinha e foi. E eu conseguia dar escolhas através do que eu ia fazer, porque às vezes é possível, né? De acordo com o instrumento que eu vou utilizar, por exemplo, uma alta rotação, uma baixa rotação, conseguia permitir a criança escolher, então agora vamos fazer com esse instrumento, dá menos barulho, faz só uma coceguinha. Então ia sentindo uma segurança. E passou umas consultas, várias consultas, ela disse, não, mãe, hoje você pode esperar. Olha que então legal. Eu fiquei muito feliz, assim, muito foi um momento, né, que né? marcou bastante. E a mãe também ficou muito surpresa, porque a gente não esperava, né? Sim. Nossa, é tipo uma independência, né? Que partiu da criança. Que bom. E Grazi, quando que você entende, assim, ou recomenda que esse atendimento especializado comece na vida da criança? Ai, desde cedo. Assim, ó, na primeira infância ali, quando começa a aparecer os primeiros dentinhos, e até antes eu costumo dizer, porque a gente ensina a mãe a limpar a boquinha da criança, nas mamadas também, né? Por quê? Porque essa criança vai tendo uma adaptação com a boca dela. Então ela sabe que
né? Tá entrando na cavidade oral, tá limpando. Então aquilo vai fazendo parte da rotina. E quando nascem os primeiros dentinhos que os pais procuram, a gente vai explicar sobre a prevenção, sobre os cuidados, a gente vai falar da alimentação, né? Como que deve ser feita a escovação, posição de cabeça. Então a gente dá uma visão geral, né? Ah, eu uso chupeta, não uso chupeta, uso uma madeira, como que eu faço? Então quanto mais cedo for, melhor é para a criança, para a adaptação dela e para os pais também. Sim. Isso não só para as atípicas, né? Funciona para as típicas também, né? Isso. Porque tem gente que acha que não precisa ir no dentista porque não tem dente, porque não tem dente, eu já ouvi isso. Olha, precisa ir mesmo sem o dente. Sim, porque você vai ensinar a limpar. Porque o resíduo do leite fica, ele precisa ser limpado, né? E Grazi, no teu trabalho, né? Como que você vê que o acompanhamento mútuo, a parceria, né? Com fono, TO, psico, né? Como que você vê essa integralidade do atendimento? Ela é primordial, Cris. Principalmente com as crianças atípicas. A gente não consegue nada sozinho. Então, quando você tem o conjunto trabalhando, a gente consegue agir no desenvolvimento global deles, né? Sim. Então, a gente vai trocando experiência, a gente conversa sobre cada criança, sobre cada caso, né? Cada particularidade. E isso só quem ganha é a criança, né? Sim. Então, o nosso tratamento, ele é muito melhor. Né? Então influi ali a TO, a fono, a psicóloga, a físio, é muito bom. Tudo vai junto. Tudo vai junto. E claro, eu perguntei antes do autista, né? Porque a gente sabe que um público que tem um pouquinho mais. Mas isso não é só o autismo, né? Para as outras crianças com Down, com PC, né? Também são paralisia cerebral, né? Também são crianças que têm essas dificuldades, né? Bastante. E Grazi, o que os pais podem fazer em casa para preparar as crianças para a consulta? Você já me disse que chama os pais primeiro, né? Você dá alguma orientação para eles darem em casa? Sim, aí eu falo para eles, no momento que vocês forem fazer a escovação, aí eles reclamam que é difícil, né? É uma das maiores dificuldades. Vocês vão falando, porque por mais que você ache que eles não entendem, eles entendem. Então mostra, escovou, isso aqui a dentista faz, ela conta os dentinhos, ela olha pro espelho. Falei, vocês podem mostrar vídeos, né? Então, fazer o lúdico vir, porque quando eles chegam para mim é mais fácil, né? Então não são todos que conseguem, mas os que conseguem, às vezes eu até dou uma luva, dou um gorro, digo, coloca, diz que é o dentista, para eles já se familiarizarem com isso, né? Porque para mim daí vai me tornar mais fácil o meu trabalho. Com a tua aparência, né? Por isso que eu preciso dessa colaboração deles. Eu preciso que eles trabalhem comigo, eu preciso ter os pais comigo. Sim. Para me facilitar. Para te ajudar. Para me ajudar. E você entende que a higiene oral para essas crianças são mais difíceis? Bem mais difícil. Bem mais difícil. É o ponto-chave, assim, ó. Todos os pais, eu posso te dizer 100% deles. Doutora, a gente não consegue higienizar direito. A gente tenta, mas a gente não consegue. E é o fator primordial, né? Porque eles precisam estar com a boca bem higienizada. Porque a nossa saúde começa pela boca, né? Então, se não tiver, vai desencadear uma série de problemas. Então, é a maior dificuldade dos pais. E daí a gente consegue explicar, orientar a posição de cabeça, orientar instrumentos para eles utilizarem na escovação para não morder, para eles não morder, né? Porque geralmente muitos travam, ou tá escovando, fecha, morde o dedo e morde mesmo. E dói, machuca. Então, principalmente as cuidadoras, elas têm medo. Quando eu atendo que vem a cuidadora junto, elas são sinceras, olha, eu tenho medo. Porque se travar, vai cortar o meu dedo, vai doer. Ou até pode quebrar a escova. Eu tenho medo que ele engasgue. Ou eu tenho medo com a espuma da pasta. Ou eu tenho medo com a água. Então, é o maior medo, tanto de pai quanto de cuidador. É a parte da escovação. Então, a gente consegue demonstrar e ter utensílios para auxiliar eles nisso, né? Para que eles consigam fazer, porque ela precisa ser feita. Não tem como negligenciar essa parte. É a mais difícil, mas é a primordial. Ela precisa ser feita. E nas escolas a gente também não consegue isso. Eu não sei hoje como é que é. Eu lembro que na minha época de colégio, que já faz um bom tempo isso,
Mas a gente tinha uma vez por semana, vamos lá, na quinta-feira era o dia do dentista. Então o dentista passava lá, a gente fazia a limpeza, fazia o bochecho com flúor, eles ensinavam a passar fio dental, né? Eles ensinavam que a cada tanto tempo a gente tinha que trocar a escova, ou que tinha que frequentar o dentista, né? Então, e hoje eu não sei se tem esse tipo de trabalho ainda. Às vezes eles vão na escola fazer uma palestra, né? Às vezes acontece, mas o diário, que seria o principal, né? E supervisão daí também né? Não é completa. Então, e para crianças atípicas ainda, então é pior ainda, justamente pelo medo. Sim. Né? O medo de engasgar, o medo de quebrar uma escova, o medo de morder um dente, o medo de morder um dedo. Sim. Então é complicado, né? Sim. E Grazi, para os pais que têm medo, né, de levar, ou que têm receio de levar a criança atípica para o dentista, que dica que você daria? E tem bastante disso, né? Eu sei que o medo é normal, faz parte, né? Sim. Mas a gente não pode deixar esse medo conduzir e dificultar ou até mesmo não levar o tratamento, né? Sim. Então eu diria que eles procurassem um profissional, né? Conversassem, fossem sinceros com o profissional e dissessem os medos que eles têm. Olha, eu tenho medo disso com meu filho é assim. Porque a gente vai conseguir ajudar, né? Não só o dentista, mas tem psicólogos, né? Que também podem auxiliar. Porque eles precisam entender que é a criança deles, né? O filho tem que estar em primeiro lugar. Sim. E todo pai quer o melhor para o seu filho. Sim. Ninguém quer o pior, né? Então, que eles comecem devagarinho, né? Que procurem um profissional, façam uma conversa, vão se sentindo seguro, né? Aí levam para uma primeira consulta. E assim eles vão perdendo esse medo. E às vezes é até um receio com a própria criança, né? Que ela venha a sentir dor, que ela venha a sofrer ou que ela não venha a colaborar, né? Mas ela é o principal. Sim. E eu entendo que só cuida do outro aquele que cuida de si, né? Sim. Então eu não tenho como cuidar do outro se eu não estiver bem. Então muitas vezes, infelizmente, é isso que a gente vê, né? Às vezes o pai não está bem. E às vezes o pai precisa muito mais de ajuda do que o filho. Porque é ele que está ali, né? É ele que está sentindo, é ele que está dia a dia. Então ele também precisa de apoio. Ele precisa estar bem para ele ajudar aquele filho, para ele dar o melhor dele. Sim. Então minha maior dica é que comece devagarinho, que não deixe o medo atrapalhar isso, atrasar. Sim. Porque a saúde, ela inicia pela boca, né? Então a criança tendo uma saúde bucal boa, tudo vai fluir melhor, né? Sim. E é desde a escovação, né? Que é um procedimento teoricamente simples, mas é a maior dificuldade dos pais. Daí a gente sabe, as crianças têm dificuldade sensorial, motora, dificulta, vai travar mesmo, não vai abrir, vai fazer negação, vai fazer. Isso existe, é real. Mas a gente tem meios para conseguir adaptar e aos pouquinhos conseguir realizar. Sim. Eu achei muito interessante você fazer essa conversa antes com os pais. Sim. Até então, pode ser que tenha outros profissionais que façam isso, mas até então eu nunca tinha ouvido. Foi o modo que eu encontrei. Porque eu tentava, não fluía. Eu pensei, não, mas eu preciso saber, né? Fazia anamnese, perguntava ali, mas não é a mesma coisa. E cada criança tem a sua particularidade. Sim. Então, quando eu recebo ele, que eu já conversei com os pais, eu já sei até como eu vou me portar. Eu preciso usar um jaleco colorido, de outra cor, azul, preto, não branco, eu vou usar. Aquilo ali assusta ele, aquilo desencadeia uma crise, eu não vou fazer. O ruído assim acelera, ou não vou fazer. Então, eu já estou preparada. Sim. Então, o meu tratamento ele não vai mais ser tão complicado quando eu conheço antes. Por isso que eu preciso que os pais estejam comigo. Eu sei porque aqui a gente faz essa conversa antes também, né? E tem alguns pais que questionam assim, mas por que eu tenho que ir sem a criança no primeiro dia se é ele que está com dificuldade de fala, por exemplo, né? Aí quando eles vêm, eu digo, olha, a nossa conversa é justamente para que eu conheça o teu filho pelos teus olhos, para depois eu conhecer com os meus, né? E eu saber do que ele gosta. Ele gosta de brincar com carrinho, ele gosta de brincar com um trator, ele gosta de brincar com massinha de modelar. Perfeito. Para a sala estar preparada para ele, né? Aí a gente consegue adequar o ambiente para a particularidade de cada criança. Exatamente. E a gente vê que a criança chega... Eu também peço para os pais, né? Quando a gente faz a anamnese, eu sempre peço assim, olha, todos os dias de hoje até semana que vem, o nosso próximo encontro, todos os dias vocês vão falar que na quarta-feira vocês vão lá na Cris, né? Que vocês já vieram na Cris, que vocês conheceram a sala da Cris, que é muito legal. Sempre peço para todo dia eles fazerem isso. Quando a criança chega aqui,
ela já chega preparada. É, né, bem isso que acontece. Então eu vejo que funciona também. Quando a gente tem os pais junto, é outra coisa, né? Eu vejo que funciona. Então foi o que eu aprendi ao longo desse tempo, que é uma das melhores formas que eu vejo nessa abordagem, né? Que bom. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Trabalhar com essas crianças é um desafio todos os dias. Todo dia. Porque como você falou, o que dá certo para um não dá certo para outro, né? Às vezes você planeja o que você vai fazer, a criança chega, não dá certo, você tem que mudar ali na hora ou deixar para a próxima e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque ela te dá os sinais. Às vezes ela vai chorar, ela vai ficar rígida, ela vai fazer negação e tá tudo bem. É o momento dela. Nós também não estamos bem o tempo todo. Sim. O que a gente precisa é respeitar o momento dela, né? Ter essa flexibilidade e entender, porque a gente precisa que ela seja o foco. Sim. Né? Então, se a gente tiver que parar o tratamento e fazer no outro dia, a gente vai parar e vai fazer no outro dia. E vai fluir e tá tudo certo. Que bom. Grazi, teu endereço de atendimento para as mães que estiverem nos assistindo e quiserem te procurar. Ali na rua Francisco Lindener, na Foco Centro de Negócios, que fica em frente à farmácia de manipulação formulário. Ah, que bom. Então, tem algum número de telefone que você queira deixar? Tem o meu celular. Pode deixar. É 499-9927-2031. Que bom. Grazi, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, ter essa conversa gostosa sobre as nossas crianças, né? E eu digo nossas porque é o nosso maior público aqui na clínica, são as crianças, né, com essas dificuldades. Alertar os pais também, né, sobre a importância desse acompanhamento. Sim. Tá? Então, muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Aguarde os próximos episódios.